Bom dia, amigos. Grande abraço a todos. Hoje é 22 de maio, uma quinta-feira, e hoje estamos aqui com muito prazer, com muita alegria, com muito positivismo, fazendo uma visita aí no 7º andar do Hospital Dom João Becker / Santa Casa, com muita honra até para nós, né, ser recebido aqui pelo Dr. Olímpio Dalmagro, administrador profissional, tem uma história brilhante, fantástica. Estava contando agora aqui nos bastidores da sua longa vida, de tantas experiências dentro do sistema, né, da Santa Casa. E nós, com exclusividade, ele assumiu há pouco tempo no lugar do Dr. Antônio Weston, é W, né? E daqui para frente nós, a sociedade, o poder público, vai se dirigir questões do Becker, a administração, ao Dr. Olímpio. Bom dia, doutor Olímpio. Bom dia, é um prazer recebê-lo no hospital e estou à sua disposição. Tá certo, obrigado. Nós vamos conversar aquilo que eu apenas vou interceder, o que eu escuto, as coisas do povo aqui da nossa cidade, né? De modéstia à parte, posso dizer que nós somos também uma voz da cidade. O pessoal tem muita confiança, acredita nos nossos comentários, sempre verdadeiros e tal, e eu tenho certeza absoluta que com a sua experiência nós só vamos ganhar. Então, é isso que nós viemos fazer aqui, saber em que pé estão as coisas, no sentido de obras e também no sentido clínico, do corpo de atendimento. Eu podia fazer um preâmbulo aí para nós. Bom, de fato, eu acompanho e trabalho na saúde de longa data. Acompanho o desenvolvimento, principalmente da instituição na qual eu trabalhei por 32 anos, que é a Santa Casa de Porto Alegre, e tenho acompanhado o entorno de Porto Alegre. Nesses 40 anos, eu não identifiquei em nenhum município desenvolvimento no meio hospitalar. A exceção chama-se Gravataí. As cidades do entorno tiveram muitas iniciativas com indas e vindas. E o único hospital que tem uma perspectiva de evolução e de adequação às demandas de saúde para a sociedade de Gravataí é o Hospital Dom João Becker. O senhor falou em perspectiva, desculpa eu interromper, de vez em quando eu vou interromper o senhor, não é por falta de educação, é por necessidade para mim saber. Perspectiva. E hoje, o que nós temos? Bom, há que se considerar que o hospital ele teve um período de crises, quando sob gestão das irmãs, porque elas pararam de investir no mesmo. E no final desse processo, entregaram este patrimônio à Santa Casa. Nos primeiros 2 anos, liderados por Dr. Weston e sua equipe de trabalho, foram ações de posse da instituição e início de um processo de organização. Doutor Weston, desculpa, só para nós elogiar, que foi uma grande figura que trabalhou aqui na cidade, na direção. Ele está na Unicinos, né, o chefe da cadeira de medicina. Isso. Cabe salientar que o Dr. Weston, ele mantém vínculos indissociáveis com a Santa Casa. Ele é membro do corpo clínico, tanto no Becker quanto na instituição. Ele é líder, chefe da cátedra de cirurgia geral, vinculado à faculdade, que detém a Santa Casa como seu hospital-escola. Ele tem vínculos indissociáveis com a Irmandade, ele pertence à Irmandade, né? E tem um reconhecimento médico de âmbito internacional. Verdade. E, ultimamente, ele assumiu, juntamente com a Faculdade de Medicina da Unicinos, o papel diretivo, marcando presença diuturnamente no Becker na área do ensino.
Legal. Então, boa sorte, doutor Weston, né, na nova função, enfim, um amigo nosso aí. Bom, o senhor parou ali nas irmãs, depois nas freiras, né, aí começou uma nova fase. Uma nova fase. Há 3 anos, março de 22, eu fui convidado a reassumir uma função no Becker, voltando à instituição, na condição de diretor administrativo. Quando aqui cheguei, eu estabeleci um prazo de 4 anos para adotar a esta casa a filosofia e os princípios e a metodologia da qualidade total. Conhecimento esse que transportou a instituição Mater, a Santa Casa, a um outro patamar. Foi de 97 a 2002 que ela percorreu todas as etapas e conquistando anualmente o Prêmio Gaúcho da Qualidade. Na época, organização dirigida pelo Dr. Jorge Gerdau Johann Peter, né? E por fim, em 2002, ela conquistou o Prêmio Nacional da Qualidade. Até o presente momento, é a única organização hospitalar do país a ter esta conquista. E isto transformou a instituição, porque houve uma profissionalização do seu método de gestão. Então, esse é o fato primordial e fundamental da mudança da Santa Casa. E que está se refletindo em Gravataí? Exatamente. Em 2022, nós iniciamos esse processo e estabelecemos, como recomenda a metodologia, 4 anos. Entramos no 4º ano de execução dessas mudanças em março desse ano. Então, assim, tudo isso objetivando equiparar a condição aqui e equacionar as diferenças que existiam entre o corpo funcional do Becker com o da matriz. E que ponto nós estamos, assim, por exemplo, de onde a Santa Casa, o Becker, quer chegar em Gravataí? Bom, sinalizei que temos um vínculo indissociável no presente momento com a Faculdade de Medicina da Unicinos. Somos o hospital escola da mesma, que é a condição de ter uma medicina atualizada e que o Becker irá se beneficiar, por consequência, a sociedade como um todo. Este processo está em curso. Já temos, assim, vários programas de residência médica que esses profissionais, ao terminar, ao concluir, os melhores serão convidados a permanecer no corpo clínico do Becker. E como residência eles trabalham aqui? Trabalham aqui, tem seus programas aqui, são várias cadeiras, né? Tem... A casa como um todo, ela é permeada por N escolas, todas as escolas de enfermagem do Gravataí, para áreas, inclusive para instrumentadores, tem o hospital como seu campo de estágio, assim como na medicina. Quantos funcionários são, assim, a Santa Casa Gravataí? Em torno de 900. 900. É o hospital com as 2 UPAs. Então, no presente momento, 82% das demandas de saúde de Gravataí e Lourinhã são atendidos por este hospital. Mais ou menos o custo da folha de pagamento para o Becker, é bom saber, né? A população só sabe Bom, do outro lado, né? Nós praticamente estamos consumindo na integralidade aquilo que nos é pago, com um pequeno déficit. E temos como propósito, em 3 meses, alcançar o equilíbrio econômico. A grande fonte de financiamento do Becker são os recursos que a Prefeitura, através da sua Secretaria Estadual da Saúde, nos repassa pagando assistência ao SUS. E a Casa detém outros convênios. Então, assim, são 17 milhões mês o orçamento do Becker no presente momento. 42% é pessoal. Puxa, é uma despesa. Né? Me diz uma coisa,
Vamos mudar agora. De vez em quando a gente vai mudar de assunto Sim. para nós poder contemplar todo mundo que está vendo o nosso programa. Aliás, deve ter uma audiência enorme, porque as pessoas se dirigem para saber. Tem muita gente que elogia o Becker, tem gente que critica, é normal. É uma instituição importante da cidade, que eu acho que atende praticamente toda a população, né? Então, elogios, críticas. Se fosse um hotel, também teria crítica e elogios, mas um hospital, porque às vezes, esse dia eu falei com o Nelson, sei que está aqui o assessor, né? Tiago Dueto também está aqui, acompanhando, porque às vezes as pessoas, já é outro lado, não cuidam do seu familiar, abandonam o seu familiar, aí quando vê que ele está doente ou lá muito doente, traz para aqui e vem aqui com vamos dizer assim, entre aspas, com a boca cheia e começa a xingar todo mundo para livrar a sua consciência daquilo que não fez. Eu já conversei com pessoas nesse sentido. Nós temos como ponto forte deste hospital, que é toda a estrutura de retaguarda representada pela UTI. Nós contamos com a mais moderna UTI em funcionamento do nosso meio, do nosso estado, porque foi a última a ser construída, totalmente inovada e equipada, com médicos, todos eles com especialização, e que ela tem um processo de avaliação com reconhecimento no topo nos últimos 3 anos. Então, isto já é uma realidade. Quantos leitos são? São 20 leitos, 12 voltados para os pacientes SUS e 8 para convênios. E nós temos um ponto fraco, que é a nossa porta de entrada, a emergência. No dia 11, nós trocamos a equipe médica, 11, último. Ampliamos o convênio com a empresa médica. Trocaram toda a equipe médica da emergência. Toda a equipe médica da emergência, SUS. Agora, dia 11. No dia 11, o último. Com a empresa que atende as UPAs. O porquê disso? Porque o índice de avaliação qualitativo pelos pacientes, monitorado pela prefeitura, ele está em 90%, que eu considero um índice satisfatório. A única especialidade que apresenta um índice superior, que atinge no máximo 94, 95, é a área a área da maternidade. Né? Então, assim, porque maternidade é muito mais um evento do que um processo de assistência por doença. Né? A prefeitura fiscaliza normalmente aqui. Todos os órgãos, não só a prefeitura. Não, mas a prefeitura que dá mais a verba, né? Então, sim. Se ela periodicamente... O processo fiscalizatório é permanente. Todos os órgãos que representam o processo assistencial de todas as entidades sindicais, corporativas, marcam presença na instituição. Então, assim, um dos valores da instituição Santa Casa, por consequência Becker, é transparência. O senhor falou emergência, né? E aquele prédio ali, como é que está a construção? Ele vai dar atendimento para o lado da Dr. Luiz? Isso. Ou vai ser lá? Nós vamos iniciar, esse é um fato novo, nos próximos 30 dias, talvez um pouco mais. A notícia? É uma notícia. As obras para o remanejo da atual emergência SUS para um dos andares, e queremos ver se consigamos também a área da emergência dos convênios para um outro andar, para que num movimento único se execute as reformas da emergência. Cabe salientar que, há 1 ano ou 2, nós entregamos uma parte, a primeira etapa da emergência, representada pelos 20 leitos. Agora nós vamos estender para o restante da área. E para tal nós temos que remanejar o serviço existente para um outro espaço para poder executar
E o término definitivo da emergência, para quando está programado? Nós pretendemos, em 100 dias, preparar as áreas para a transferência. Mais 8 meses de execução. Então, assim, praticamente entre 10 a 12 meses nós teremos... E quantos leitos tem emergência? Atualmente, nessa área nova, 20 leitos. Vai para? A área nova, já pronta, ela conta com 20 leitos. Nós temos atualmente 54 pacientes no dia de hoje em regime de observação. E está muito... A Cachoeirinha, ontem teve a notícia, nós voltamos, que está um caos em Cachoeirinha. Bom, cabe destacar o seguinte: Gravataí tem uma população em torno de 285 mil habitantes. Isso. Para esse quantitativo, seriam necessários quase que 600 leitos. Gravataí conta com 184. Oxe. Então, há um déficit de leitos significativo. Então, assim, o Becker não consegue absorver... Caberia um outro hospital, então? Há muito tempo, essa necessidade é presente. Então, assim, a sobrecarga do Becker é em razão disso, pela desproporcionalidade. Então, assim, o Becker necessitaria, de pronto, neste momento, mais 300 leitos. Não? É essa a proporcionalidade que existe. Então, assim... E ainda vem pacientes Cachoeirinha, daqui, dali? Pode internar? Aqui? A nossa preferência e o nosso compromisso, sob o comando da Secretaria Municipal de Saúde, é com Gravataí e Glorinha. Mas o entorno também nos procura. Mas para nós é um sinalizador do reflexo da qualidade que está sendo prestada. Nós temos deficiências enormes em ambientes físicos, esta melhoria que eu citei vai acontecer, e nós temos como ponto fraco, também já citei, a porta de entrada que resultou na troca da equipe como um todo. Diante assim do quadro, eu acho que até está em colapso né, o sistema de Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, é a notícia de hoje, né, que estão indo tudo para Porto Alegre, mais de 200 pessoas. Basta que se acompanhe o embate entre a Prefeitura de Porto Alegre e o governo do Estado. Verdade. Então, assim, a sobrecarga aqui é enorme, não é só desse hospital, a sobrecarga é dos hospitais como um todo. E até uma parceria, né, do governo do Estado, com o Eduardo Leite, com o Sebastião Melo, Prefeitura de Porto Alegre, na questão da baixa complexidade, passar para média complexidade, alta complexidade. O senhor acompanhou isso aí? Bom, eu, nesse particular, não posso opinar porque me mantenho à distância e foco simplesmente em Gravataí e o seu Becker. Tá, então, focando aqui, nesse mesmo assunto, o que o senhor acha que falta? A pressão dos políticos, a cidade já é enorme, é um potencial, para que a gente passe de baixa complexidade para média complexidade no mínimo, aqui em Gravataí? Nesse particular, nós estamos evoluindo aqui no Becker, né? Então, além da UTI, nós temos perspectivas de avanços num curto prazo em outras áreas de prestação de serviço, né? Aos poucos, a casa está incorporando tecnologias que vão melhorar as condições assistenciais. Mas isso não tem que ter uma oficialidade do Ministério da Saúde, tornando e ajudando, não só tornando, mas dando equipamentos, médicos, pagando, o SUS, enfim, não depende de uma autorização ministerial? Qual é a nossa noção? Baixa complexidade, né? Média complexidade. Média complexidade. O que mudaria de média para alta? Cirurgia intracraniana, coração, bota aqui, faz ali, cirurgia aqui no estômago, era isso? Olha, nós não temos a oncologia aqui, mas tem em Porto Alegre. Sim. Tem um único hospital voltado na integralidade para o câncer, é o Santa Rita. Então, assim, a proximidade com Porto Alegre e a nossa matriz, que conta com 8 hospitais, com parque tecnológico moderno,
não há a necessidade de duplicação. Então, na área da oncologia, Tá ali. o Santa Rita supre. Na área da cardiologia, o Hospital São Francisco, que é um expoente nessa especialidade, sob o comando do Dr. Lucchesi, também não. Então, assim, alguns eventos poderiam ser executados aqui, mas nós necessitamos de tecnologias, principalmente para a área do diagnóstico, que está nos nossos planos para o futuro, né? Mas uma emergência, por exemplo, a pessoa tem o famoso AVC, derrame, né? E vem aqui no Becker, não sabe o que tem, estou com dor de cabeça, alguma coisa na prática assim, né? Chega ali, o médico dá uma olhada, o cara vê que é um AVC, vê que é um infarto. O que se faz aqui? Bom, nós temos aqui especialidades de retaguarda. Então, assim, na área da traumato, nós temos plantões permanentes. Né? Quantos hospitais Porto Alegre detém para as urgências traumato-ortopédicas? O HPS e o Cristo. Aqui nós temos o Becker. Né? Então, em várias especialidades, nós temos serviços e plantões permanentes. Citando. Pronto-socorro geral, vamos dizer. Nós somos um pronto-socorro. A casa é o pronto-socorro. Todos os acidentes que acontecem no entorno vêm ao Becker. Levou um tiro, vem para o Becker. Exatamente. Capotou o carro, vem para o Becker. Exatamente. Então, assim, Estragou a mão no serviço, vem para o Becker. são essas estruturas que encarecem e sobrecarregam em termos de custos o Hospital Dom João Becker. Elas devem estar à disposição 24 horas. Né? E isso tem um custo expressivo na mão de obra, que exige especialistas e toda a estrutura de suporte aos mesmos de uma forma permanente. Né? Mas nós contamos assim com uma válvula de escape, as duas UPAs, que a casa assumiu recentemente, e o índice de avaliação por parte da clientela lá atendida é de um nível satisfatório. Né? Mas não tem internação, né? Sim, as duas UPAs mantêm em média entre 45 a 50 pacientes sob regime de internação, com tempo médio de permanência de 4,5 dias. Essas unidades de saúde ajudam também? Claro, né? Espalhadas pela cidade. Os postos Prefeitura, de saúde. Não. Então, assim, são 3 estruturas assistenciais. 13? 3 estruturas assistenciais que o município conta. Os postos de saúde, que têm merecido investimentos vultuosos por parte da prefeitura. Verdade. Acima destes, nós temos as 2 UPAs, as sinalizações por parte do gestor da criação da 3ª UPA, né? E temos o hospital. Então, assim, é esta estrutura assistencial que o município conta. Afora isso, tem todos esses outros serviços privados no entorno do Becker e na cidade como um todo, na área ambulatorial, diagnóstico, etc. Então, há uma força expressiva nesse contexto. A carência é leitos para o regime de internação. Sim. E uma perspectiva, assim, otimista, assim, para que esses planos, esse projeto, esses desejos, sonhos se realizem aqui na cidade? Tudo é factível. A Santa Casa conta com know-how. Né? Uma das missões minha, estive ontem com o secretário da Fazenda, é a união de esforços para mobilizarmos a sociedade empresarial para que invista para atendimento dos seus profissionais, dependentes desses, que uma grande parcela dos mesmos hoje busca Porto Alegre. Então, assim, é um segmento que o hospital tem interesse, porque através da assistência se obtém resultados para alimentar o processo como um todo. O senhor acredita que falta assim, uma cultura da indústria, sei lá, do comércio,
ter uma colaboração. O que faltam são investimentos no hospital de Gravataí. E vocês Então, têm assim, como capitalizar isso? Esse trabalho que nós vamos iniciar com o apoio do secretário para alcançar essas empresas. Afora isso, nós temos, através da nossa Secretaria Municipal de Saúde, dos políticos, principalmente, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, que aportam, através de emendas, recursos que são na integralidade direcionados para investimentos. Então, eles têm ajudado, né, ao longo do tempo. Sim, reconhecemos e esperamos ampliar significativamente. Porque existe o seguinte, a prática da assistência médica hospitalar, ela é muito onerosa. Sim. É muito onerosa. As tecnologias de ponta, nós dependemos integralmente do mercado externo. Muitos insumos de ponta, nós dependemos do mercado externo. Então, assim, laboratório de análises clínicas, tanto na Matriz quanto no Becker, nós contamos com um dos melhores laboratórios do país. E vocês é que compram os insumos, o governo federal, eles não dão nada para vocês? Todos os insumos são adquiridos pela Matriz e as necessidades do Becker de lá é demandado. Pela estrutura centralizada de N serviços que nós temos na instituição. Então, assim, esse é um dos exemplos, porque a compra para 9 hospitais tem um poder de barganha distinto que se fosse comprado por uma unidade. Então, a casa explora esse potencial em benefício próprio. Verdade. Doutor Olímpio Dalmagro, eu não sei se ficou alguma coisa pendente que o senhor gostaria de ressaltar, pedir, falar, conclamar, declarar. Bom, as mudanças no Becker, elas são impossíveis de um dia para outro. Isto demanda um tempo. E existe uma particularidade. Nós não dispomos de áreas de manobra aqui. Eu dei o exemplo, nós temos que preparar provisoriamente uma para remanejar. Imagine se nós não tivéssemos aquele prédio disponível. Sim. Então, assim, não há um espaço no prédio antigo à disposição. Muito pelo contrário. Temos 2 prédios locados pela insuficiência disso. Então, assim, o que nós necessitamos é de uma integração maior com a comunidade empresarial, para que invistam no Becker, e o compromisso nosso é devolver com melhor e maior quantidade de serviço. Tenho certeza que isso vai acontecer. Me lembrei agora, e o Bárbara Mikes, que é onde as freiras moravam ali, Sim. né? Na frente da emergência, isso, né? Como é que está essa... Depende também da classe empresarial dar uma força. Bom, o nosso enfoque no presente momento é tratar do Aqui. Becker antigo. Eu também acho. Acho uma boa. Né? Então, assim... Solucionar aqui, né? Sim, sim. Com melhoria da eficiência, é possível diminuir os tempos de tratamento, de recuperação do estado de saúde e aplicar um conceito do mundo econômico, termos mais produtividade, atender mais e melhor com menos tempo de internação, Claro. por exemplo, giro maior dos leitos. Claro. Né? Então, isso nós estamos trabalhando diuturnamente para a melhoria da eficiência e eficácia no processo O senhor assistencial. acha assim que, eu não gosto muito de nota, né? Mas assim, se é o trabalho do Becker, do que era no tempo das freirinhas, né? Que eram muito queridas, por sinal, fizeram o que puderam quando estavam aqui, né? Daquele tempo para cá está um trabalho regular, bom, muito bom, ótimo. Olha, a minha avaliação do Becker no presente momento, em termos de gestão, nós estamos numa condição boa.
que há muito para ser melhorado, mas o estágio alcançado é de eficiência. Nós vamos perseguir a eficácia, né? Na área da assistência propriamente dita, a presença do ensino médico, isto sim, reportará a qualidade assistencial num outro patamar. É uma questão de tempo para se tornar em evidência. E que tempo seria esse? Dessa eficiência? Bom, esse é um processo que tem início e não tem fim. Porque a velocidade de mudanças do conhecimento médico e das tecnologias que apoiam a atividade médica cada vez se encurtam mais. É verdade. Então, assim, o desafio é tentar acompanhar a velocidade de tais mudanças. Não é um desafio nosso, é de todos. Claro, verdade. Toda a cidade, Um né? ponto que eu quero destacar é a conjugação de 3 linhas: da educação, da prevenção e da recuperação. Então, educar para prevenir. Prevenir para se distanciar do processo da remediação. O último patamar. Ruim para nós quando nós recebemos uma pessoa idosa, sem cuidados prévios da sua saúde e no último estágio. Aí fica difícil o desafio. Bem comum de acontecer. Né? Então, assim, há uma carência enorme do processo educativo. Antes. Então, tem patologias que são possíveis e passíveis de cura se forem diagnosticadas e tratadas em tempo real. Um dos exemplos é o câncer. Sim. O câncer tem cura, desde que não chega aqui já completamente tomado. É o desafio, não é do Becker, é do país. Educação. Com certeza. Educação. Então, meu amigo, Olímpio Dalmagro, não é do São Lourenço Delmagro, né, que era o time do Papa, né? Dalmagro. É Dalmagro. É Deus, São Lourenço Delmagro. Muito obrigado por essa entrevista exclusiva para nós. Boa sorte no empreendimento e conte com a gente sempre. Obrigado. Agradeço pela oportunidade e espero que em breve a gente tenha mais informações para levar ao conhecimento da mesma. Muito obrigado, então. Um abraço a todos e até o próximo programa.